Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mais uma reação. Então vamos dar uma olhada aqui, ver o que disse análise agora do Mauro César no Mundial até aqui. Então achamos um vídeo dele aqui dando uma análise geral, né, desse Mundial até aqui. Então vamos dar aquela olhadinha aqui, vamos analisar também o que disse então o jornalista aqui Mauro César, que eu vi nos comentários aí que vocês gostam bastante dele, né, que ele fala bastante sério e vocês estavam fazendo os comentários sobre ele ali. Então já peço para vocês, já deixa mais um comentário aqui embaixo aqui, depois do vídeo você pode escrever o que você acha, se você concorda com a opinião dele ou não, e o que você acha, qual a sua opinião, e também pedir para você se inscrever no canal, apoiar o nosso projeto que a gente está começando aqui agora, deixar aquele like, compartilhar o vídeo para estar ajudando a gente aí, beleza? Então vamos lá para ver essa análise aí que fez o Mauro agora. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. De fato, né, hoje foram 21 finalizações, né, 5 grandes chances criadas pelas estatísticas que eu acompanho aqui durante o jogo. O Real Madrid hoje, acho que, assim, entrou no mata-mata, né, aí é outra história. Alguém acha que por mais que o Real Madrid tenha outras competições como prioridade, como ganhar a Champions League do ano que vem, da temporada que vem, ou ser campeão espanhol novamente, recuperar o título que perdeu para o Barcelona, alguém acha que o Xabi Alonso quer estrear aqui perdendo? Não, ele quer ganhar. O Real Madrid sempre tem que querer ganhar, né? Mesmo vivendo uma transição. Por quê? Porque tem uma transição no comando técnico, mas ao contrário, por exemplo, do Manchester City, ele tem a base toda do time que vinha jogando com o Carlo Ancelotti. Ainda não passou ainda por mudanças muito profundas, nem sabemos se o novo treinador as fará. Então hoje foi um time de muito mais imposição, segundo tempo, muitas chances criadas, teve mais posse de bola, o Diego agora fez uma atuação muito boa, fez defesas importantes, né? E vimos hoje um Real Madrid mais competitivo, né? Mas ainda muito distante de ter a cara que a gente imagina que vai ter com o novo treinador. Mas foi, acho que um jogo interessante, um jogo bom de ver. O segundo tempo, especialmente, foi um jogo mais, digamos, com lances mais interessantes, com lances de mais emoção. Estádio cheio, né? Difícil de chegar. Depois eu conto, se vocês quiserem, o que é chegar aqui. Negócio assim, Copa do Mundo ano que vem, o pessoal que vem para cá pode se preparando. Até quem vem para cá, para os Estados Unidos, para esses jogos finais aí e tal, para assistir ou para torcer, olha, o negócio não é simples não, mas enfim, acho que foi uma vitória justa e uma vitória de imposição sobre uma Juventus que claramente hoje está um ou dois níveis abaixo, né, dos grandes times do futebol da Europa. A Juventus está vivendo uma transição, a Juventus trocou de técnico no meio da temporada, entrou um técnico na prática um interino, né, para meio que tapar buraco até eles resolverem o que fazer. Até agora segue no cargo, talvez nem fique para a próxima temporada, talvez até eles façam mudanças mais profundas, enfim. E o Real Madrid que se impôs, né? E não pode ser nunca descartado, né? Nunca pode ser descartado pela qualidade dos jogadores, pelo entrosamento que a maioria dos jogadores tem em campo. E o novo técnico chegou com novas ideias, mas um técnico que já mostrou sua capacidade mesmo sendo jovem, né? E Mauro, ainda com você citava, claro, que quando entra no mata-mata de uma competição internacional, europeia, enfim, o Real Madrid adota uma outra postura, é o time com o maior número de títulos de Champions League, 9 vezes campeão mundial também, e o peso, o recado que passa para o seu adversário sempre é muito diferente. Até por conta disso, Mauro, você acredita que o Real Madrid, apesar de ter um trabalho iniciando agora com o técnico Xabi Alonso, é um forte candidato ao título, apesar de estar de um lado da chave, que tem a outra semifinal com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, duas equipes que desde o começo da competição a gente tem elogiado muito aqui na Jovem Pan, porque são duas das 4, 5 principais forças do futebol europeu. Não dá para descartar, né? Até porque um dos dois vai sair, né? Então o Real Madrid não teria que vencer os dois, teria que passar, digamos, se acontecer, por um desses dois. E claro que tem condições, claro que tem todas as condições de passar. O Bayern tem um trabalho de mais tempo em relação ao Real Madrid, o mesmo treinador, é um time muito forte, mostrou isso no domingo contra o Flamengo, a forma em posição, né, do Bayern de Munique, claramente mostrou muita seriedade com relação à competição, né? A fase de grupos foi bem suave, o Bayern de Munique bem abaixo daquilo que pode produzir. Mas domingo deu um recado para todos, olha, eu estou aqui não é para brincar, e o PSG dispensa maiores comentários, até porque o PSG tem uma característica que não podemos ignorar, é um time sem história, sem camisa, sem tradição no cenário internacional. O PSG sequer era o time protagonista no futebol francês, foi comprado pelo Qatar, aí tudo mudou com a contratação de vários grandes jogadores, não tem mais aquele trio de estrelas, Mbappé, Messi, Neymar, mas tem ótimos jogadores, né? Não é um time barato, pelo contrário, é um time muito forte e com um trabalho de um bom técnico, muito bom técnico, é o Luis Henrique. Também é um trabalho mais, digamos, consistente, de mais tempo, evidentemente, em relação ao que está acontecendo no Real Madrid.
Mas em um jogo eliminatório, evidentemente, pode acontecer qualquer coisa nos confrontos do Real Madrid que eventualmente aconteça contra uma dessas duas equipes. E outro aspecto que a gente comentava aqui com o Bruno Prado e também com o Vitor Boni, Mauro, é esse reforço caseiro, podemos colocar dessa forma, que o Xabi Alonso ganhou agora com a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que é o Gonçalo Garcia, um menino de 21 anos, com passagens também pelo Real Madrid Castilha, um jovem que nas ausências do Endrick e do Mbappé nessa primeira fase de competição acabou ganhando espaço e tem se destacado. Em 4 jogos, marcou 3 gols, deu uma assistência e até em cima deste bom momento, Mauro, desse menino Gonçalo Garcia que aparece agora no time do Xabi Alonso. Você acredita que essa ascensão dele pode fazer com que o Endrick perca ainda mais espaço nesse time do Real Madrid pensando na próxima temporada? Pode aumentar a concorrência, né? Mas é difícil falar sobre o Endrick porque não sabemos o que o Xabi Alonso pensa a respeito do jogador, né? Suas características e como explorá-lo, né? O Endrick está machucado, ele chega enquanto jogador fora de combate, então qualquer coisa que eu dissesse sobre isso seria uma mera especulação. Acho que é óbvio, né, que aumenta a concorrência quando tem mais um jogador disputando ali espaço naquele setor do campo, né? O jogador fez um gol de cabeça, 1,82 m, uma cabeçada precisa, aproveitando uma boa oportunidade das várias que foram criadas na segunda etapa especialmente, mas só vamos entender isso aí mais adiante quando o Endrick estiver à disposição e o Xabi Alonso puder escalá-lo. A gente vai ver de que maneira vai usar, se vai usar mais, se vai usar menos. Enquanto isso, a gente não tem muito o que falar a respeito, né? Seria apenas uma especulação, a gente não teria nenhuma informação a respeito. Queria te ouvir a respeito das expectativas desse time agora treinado pelo Xabi Alonso, um começo de trabalho ainda que foi iniciado já nessa Copa do Mundo de Clubes após a saída do Carlo Ancelotti e já com algumas mudanças. O Alexander-Arnold ganhando a titularidade na lateral direita, claro que o Carvajal ainda volta de lesão, o Huijsen ganhando minutagem também no miolo de zaga, apesar do Militão ser outro atleta que também está voltando de lesão aos poucos. Essa nova questão do Rodrigo no banco de reservas, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre este começo de trabalho do Xabi Alonso e as suas expectativas para esse trabalho que se inicia. Um treinador que fez história como jogador vestindo a camisa do Real Madrid, agora recebe essa oportunidade em uma outra função. Por mais que as pessoas no Brasil fiquem incomodadas com isso, a gente não vai ficar aqui tentando fantasiar rigorosamente nada, né? O que acontece nessa competição é que os times europeus, por mais que eles queiram vencê-la, se eles precisam utilizá-la para fazer experiências, laboratório, o Manchester City fez isso direto, né? Por exemplo, e acabou eliminado, eles vão fazer. Então eu entendo que o Xabi Alonso usa essa competição como um primeiro contato com os atletas, é uma oportunidade para uma primeira etapa de pré-temporada. Claro que tem um título, ele quer ganhar, é o Real Madrid, tem sempre um compromisso com a vitória, o time grande é assim, né? O Real Madrid é gigantesco, então sempre tem esse compromisso, vem de uma temporada sem títulos, com derrotas, né, nos confrontos com o seu grande rival Barcelona, na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol, que ficaram com o time catalão. Então ele precisa montar um time para ser campeão já, né? No caso do Real Madrid, não tem assim, o Xabi Alonso chegou agora, vamos esperar 2, 3 anos para ele colocar o seu sistema de jogo e ver se vai... Não tem isso. É chegar e dar resultados imediatos. Ele tem que ser campeão. Assim que funciona. E ele sabe disso, evidentemente. Jogou no clube, conhece bem, sabe como são as coisas. Então eu entendo que ele usa essa competição para fazer as experiências, ter contato com os jogadores, entender o que eles podem fazer em campo, o que são capazes de desenvolver dentro daquilo que ele pensa para cada um. E assim ele vai tocando aqui esse trabalho inicial. Exemplo do Manchester City, eu creio que ele veja essa competição como um primeiro estágio da pré-temporada, valendo um troféu relevante, vai ter uma interrupção para as férias e ele vai terminar mais adiante. Mas veja bem, ao ter o contato com os atletas aqui, trabalhar e treinar nesse período, automaticamente o Xabi Alonso já vai para o período pós-férias bem mais adiante, porque já conhece melhor os atletas. Eu sempre digo, uma coisa é conhecer de ver jogar, a outra é o técnico conhecer trabalhando. Quando ele passa as instruções, dá as orientações e entende a capacidade de entendimento tático do jogador, de desempenhar as funções que ele pretende que desempenhe, a questão comportamental, a questão de temperamento, se o cara se rebela com a reserva, ou se ele aceita a reserva e briga pela posição sem criar problema. Tudo isso só no contato direto que o técnico tem com o atleta, que ele pode desenvolver e conhecer o cara, conhecer o jogador. E ele já vai estar conhecendo bem mais os jogadores quando as coisas forem retomadas após o período de férias. Então, eu imagino que vai ser bem importante para ele esse período agora, porque vai avançar várias casas no sentido de montar o time que tem que ser campeão. Como todo mundo sabe, no Real Madrid você entra para ser campeão. Em outros clubes é possível fazer trabalho de médio prazo, longo prazo, né? Não, vamos fazer essa troca aqui, esse ano é um ano de transição, contratamos alguns jogadores, a vaga na
na Champions já é o bastante, não. O Real Madrid tem que ser campeão de tudo. Se não for campeão, não serve. Então, é um nível de cobrança muito elevado, mas também muita mídia, muita camisa, muito dinheiro e muito jogador bom, né? E possibilidade de contratar outros, como a chegada do Arnold, que é um excelente jogador e que chegou, inclusive, sem pagamento de multa rescisória, como aconteceu com o Rudiger, por exemplo, quando também saiu da Inglaterra para jogar no Real Madrid. É difícil a gente não projetar esse adversário. Então tá aí, rapaziada. Comentários do seu Mauro César aí sobre esse Real Madrid, que está em construção aí com o Xabi Alonso, né? Mas, como eu disse ali, os caras querem título, né, cara? Quer o papão de títulos, que é o Real Madrid. Então, ele arrumando ou não o time ali, ele tem meio que obrigação para chegar ali e ganhar essa bagaça ainda. Então, vamos ver aí o que vai acontecer agora, né? Real Madrid classificado. Tem agora o jogo à noite para ver quem vai ser o confronto dele, né? Vai ter Borussia e Monterrey. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer nas próximas partidas aí do Real Madrid. E a questão do Endrick ali, a gente postou um vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá que tá bem bacana também, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui pra gente discutir aí essas opiniões também que o Mauro César deixou, beleza? Então esse vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!